As principais ciências que auxiliam no estudo da Bíblia são a hermenêutica, a crítica textual e a exegese. A hermenêutica é a ciência que procura descobrir o sentido exato das palavras e do texto. A crítica textual, que se propõe a determinar a exatidão das palavras e dos textos. A exegese, que é a aplicação prática da hermenêutica e da crítica textual. Na hermenêutica, as principais leis que auxiliam na interpretação das escrituras são a lei do contexto, a lei do texto paralelo e a lei da interpretação do texto. A lei do contexto é a parte que vem antes ou depois do texto. Um texto sem um contexto, como diz meu professor de hermenêutica, é um mero pretexto. A lei do texto paralelo, ou seja, um texto deve ser auxiliado na sua interpretação utilizando o mesmo assunto que ocorre em outras partes das escrituras sagradas. E tem a lei da interpretação do texto, que é aquilo que a passagem quer dizer no tempo, no espaço e nas circunstâncias que foram escritas. Ou seja, o literalismo busca o que o texto quer dizer, o simbolismo busca o que a figura quer dizer. Vamos a um texto que a interpretação popular faz e vamos descobrir o real sentido desse texto. No Salmo 105, versículo 15, nos diz o seguinte: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Qual a interpretação popular e que você já ouviu diversas vezes? Não se deve falar mal dos líderes da igreja, mesmo que eles estejam agindo de modo errado, pois eles são os ungidos de Deus. Essa interpretação nos leva a um círculo vicioso do pecado. Por se sentirem ameaçados por Deus, os crentes acabam não denunciando os pecados dos seus líderes. Os líderes corruptos, aproveitando-se desta imunidade eclesiástica, continuam pecando. Aí nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro, quanto à unção, todos os crentes são ungidos por Deus e não somente os líderes. O próprio Salmo 105 assim nos diz e nos ensina. Se você olhar nos versos 12 a 15, nos mostra de maneira bem clara. Este conceito é confirmado no Novo Testamento. Em 1 João capítulo 2, versículo 20, nos diz o seguinte: vós, sabe quem é esse vós? Todos os crentes tendes a unção do santo. Outra coisa, quanto ao falar mal dos líderes da igreja ou de quem quer que seja, a Bíblia nos proíbe tal prática. Tiago capítulo 4, versículo 11 nos diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Por outro lado, qualquer pessoa da igreja que estiver agindo de modo errado deve ser duramente disciplinado. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 20, diz: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também haja nos outros temor. Vale salientar, com exceção dos idosos, que devem ser repreendidos de modo diferente. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Então, a interpretação correta do texto seria a seguinte: não devemos falar mal de ninguém, seja um líder da igreja ou um membro comum, pois todos os crentes são ungidos de Deus e a Bíblia nos proíbe ficar falando mal dos irmãos. No entanto, se alguém está em pecado, deve ser repreendido publicamente. Que Deus possa nos ajudar e que possamos aprender com a palavra dele. Que Deus nos abençoe. Abençoe a ti e a mim. Amém.